Bom dia, pessoal. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre regulagem de balanceiro. Basicamente nós temos dois tipos de comando de válvula. É isso que vai definir a regulagem: o comando mecânico e o hidráulico. O mecânico funciona com tuchos mecânicos, ou seja, o tucho é sólido. O comando hidráulico, ele já é para tuchos hidráulicos, que são preenchidos com óleo. E esses tuchos fazem uma certa regulagem entre a vareta e a parte traseira do balanceiro aqui. Porém, quando a gente compra balanceiro roletado, eles também necessitam de regulagem, tá? E aqui nesse vídeo que nós vamos explicar como é que a gente faz a regulagem do balanceiro para comando hidráulico. Bom, basicamente, a primeira coisa é achar o cilindro número 1. Esse método que eu vou explicar ele é bem simples e mais rápido de fazer do que a gente abrir uma válvula para regular a outra, tá? Nós vamos regular as duas válvulas do cilindro juntas. Então a gente vai lá na polia damper. E acha o ponto morto superior na fase de compressão do cilindro. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, tirar a vela e começar a rodar o motor no sentido horário, tá? Se tiver sozinho, você põe um estopinha. Se tiver em dois é melhor. Teu colega põe o dedo aqui e vai virando o motor. A hora que você sentir uma compressão, ou seja, que o pistão está subindo no cilindro, é a fase de compressão. Nesse ponto nós vamos na polia damper e achar a marquinha nela. Ali normalmente as polias de competição ela tem graduação de 360 graus, mas a original não. A original tem o ponto 0 com uma marca e o TDC, que significa Top Dead Center, ou seja, o ponto morto superior. A gente vai deixar na marquinha do TDC, no 0 grau ali, e ali a gente achou o exato ponto superior do pistão na fase de compressão. Ou seja, nessa fase de combustão do motor, as duas válvulas estão fechadas e o câmbio do comando está com o tucho pegando na parte de trás, ok? Então não tem perigo de ter uma falsa regulagem aqui. Nesse momento nós vamos começar a nossa regulagem então. Tá com todos os balanceiros soltos, tá? Todos eles têm que estar soltos nesse momento da regulagem. A gente monta, primeiramente, antes de começar a virar o motor, a gente monta o balanceiro, tá? E deixa ele soltinho ali. Então ele tem que ter essa folga aqui. Eu vou mostrar para vocês. Vamos tentar aqui. Aqui nós temos a vareta, tá? Essa vareta ela está girando e ela tem também um movimento vertical aqui, tá vendo? A folga entre o balanceiro e a vareta. Primeiro, o que nós vamos achar? O ponto 0 dessa folga, ou seja, quando a vareta para de mexer junto com o balanceiro, que o pessoal lá fora chama de zero lash. Então a gente vai apertando o parafuso aqui e mexendo a vareta. Eu vou soltar ele mais um pouquinho para mostrar para vocês como é que é a folga. Tá vendo? Ela tem uma folga lá no tucho e uma folga no balanceiro. Então a gente vai virando isso aqui levinho com a mão até essa folga sumir. Tá. O balanceiro ele ainda vai ter esse movimento lateral aqui, tá? Agora eu sinto uma leve resistência na vareta a hora que eu estou virando ela, mas ela já não tem mais movimento vertical. Aqui nós vamos fazer o que é chamado de pré-carga, ou seja, nós achamos o ponto em que não existe mais folga entre a vareta e o balanceiro,
E agora nós vamos virar esse parafuso aqui de 1/4 a meia volta para dar pré-carga no tucho. Não mais do que isso, porque pode ser que o tucho tenha um pouco de dificuldade de fazer com que a válvula feche, então pode ter um vazamento de compressão no cilindro. Esse tipo de fixação aqui do balanceiro chama Polylock. Então ele tem um parafuso aqui dentro que vai segurar essa regulagem aqui, ó, tá? Então eu tô com a regulagem perfeita aqui na vareta, não tem folga vertical entre a vareta, o balanceiro e o tucho. E eu dou uma pré-carga, seguro aqui e aperto a Polylock. Então aqui está travado, não mexe mais. Foi dada a pré-carga no balanceiro da válvula de admissão. Agora eu vou fazendo a de escape. Posterior a esse cilindro, nós vamos girar a polia damper 90 graus. Então, se a sua polia damper não tem graduação de 360 graus, você vai fazer 4 marcas nela. Vamos tirar o zoom para explicar. Tá? A primeira marca vai ser o 0 graus lá na ponta. A segunda marca vai ser 90 graus ali. A terceira 90 graus da outra e assim por diante. Nós vamos dividir o balanceiro, a polia damper em 4 partes. Cada 90 graus que eu viro a polia damper desse motor, ele sai da ordem de compressão desse cilindro e vai para o próximo referente à ordem de ignição do motor. Então no motor do Maverick normal é um 5426378. Então seria o primeiro aqui 1, o segundo 5. Então saiu daqui, virou 90 graus. Eu posso ajustar esse cilindro. 1, 5, 4 ali, tá? Mais 90 graus deste aqui na polia damper para lá, eu já tenho a ordem de compressão ali. Então para cada cilindro que eu for regular, basta virar 90 graus ali na polia damper. A gente vai fazer esse movimento de 360 graus na polia damper 2 vezes e eu tenho a ordem de combustão completa do motor. Só uma curiosidade, esse motor aqui ele tem uma ordem de ignição diferente da dos 302 mais antigos. A gente pode ver aqui que é 1372 6548. Essa é a ordem de ignição, é dada pelo comando de válvula que eu estou usando, tá? Tem gente que acha que a ordem de ignição é dada pelo virabrequim, mas não, é o comando que dita a ordem de ignição do motor. Esse tipo de ordem de ignição saiu em comandos roletados lá nos Estados Unidos na década de 80 e dizem que foi mudada a ordem de ignição para aliviar os mancais, porque esse motor acabava quebrando muito o mancal traseiro ali e alterando assim a ordem de ignição. O motor ia ter um funcionamento um pouco mais suave. Então você que tem um bloco antigo, pode usar um comando flat também. A Voodoo, a marca de comando, tem esse comando nessa ordem de ignição, mas basicamente não muda muita coisa. É que nos comandos roletados a ordem de ignição é um pouquinho diferente dos comandos flats mais antigos.